todos vocês. Boa tarde para quem de tarde, boa noite para quem de noite, né? Porque tem gente que vai assistir em outros horários. Mas eu quero te perguntar, será que nós podemos declarar como o salmista Davi hoje? Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? 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 A casa do Senhor é lugar de comunhão, a casa do Senhor é lugar de alegria, a casa do Senhor é lugar daquela alegria, que é a alegria dEle, né? Que é a nossa força. A casa do Senhor é lugar de esperança, a casa do Senhor é lugar de cura, a casa do Senhor é lugar de ministração, é lugar onde nós somos animados, onde nós somos lembrados sobre quem somos, sobre quem é o nosso Pai. E como família, eu quero te convidar para que a gente celebre o nome do Senhor, para que a gente juntos possamos declarar que Ele é Rei, que Ele é o Senhor e que a Sua palavra é totalmente a verdade sobre a nossa vida, sobre o mundo, sobre a nossa casa, sobre o nosso país, sobre as nações, sobre todo o universo, porque desde o início até o fim, Ele é Deus, Ele reina. Amém? Paizinho amado, obrigada. Obrigada pela Tua presença. Obrigada por esse dia, porque as Tuas misericórdias já se renovaram sobre nós. Obrigada, Senhor, porque Tu estás presente, porque quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, ali o Senhor está. Obrigada porque o Teu Espírito, Ele flui no meio do Teu povo, Ele age no meio do Teu povo. Obrigada porque a Tua palavra é verdade. Obrigada porque somos Teus filhos e queremos nos achegar no Teu colo, como filhos amados, reclinarmos a nossa cabeça no Teu ombro e descansar na Tua presença. Declarar que Tu és o nosso amado, que Tu és o nosso amado e que Tu és o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia. Vamos ficar de pé? Com as nossas palmas. Vamos cantar isso juntos. Deus não mora. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar, um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Deus não mora mais. Quantos podem declarar isso? Por mãos. Escolheu meu coração pra morar, um amor que não se acaba e cabe em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Deus não mora, só juntos, por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar, um amor que não se acaba e cabe em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu. Tudo ficou mais bonito, tudo ficou mais bonito. A luz dissipou a escuridão, onde era a morte reviveu. Agora que sou casado, meu Deus. Casa de
hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Escuta isso, só as vozes, bem forte. Eu sou, e eu sou casa de Deus. Somos Casa de Deus. Deus me escolheu. Hoje, obrigado por isso, Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Mais uma vez, vamos declarar isso juntos. E eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu. Casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Habitação do Senhor, intimidade do Deus Altíssimo. O Senhor é aquele que ouve o nosso clamor. O Senhor é aquele que, antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, Ele já a conhece. E quando nós não sabemos expressar, porque às vezes a dor, a falta de compreensão é tão grande, o próprio Espírito Santo de Deus, Ele clama por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Sabe de uma coisa, queridos? Só pode dar certo. Meu sogro dizia que se não deu certo ainda é porque ainda não acabou. E é isso aí, né? Deus, Ele é Deus. E Ele ouve a sua oração. Ele ouve o seu clamor. Vamos cantar isso? Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus foi na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confiam. Caminha contigo de noite e de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque
está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confiam, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Cante com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Será que a gente pode dar uma salva de palmas a esse Deus tremendo? Oh, Senhor. Aleluia. Quando a gente sabe que o Senhor está no barco, as ondas podem ficar fortes e altas, tanto que for. A gente sabe que Ele tem poder para fazer até o barco voar, se preciso for. E Ele também tem poder para acalmar a tempestade. Diante da sua voz, tudo se cala e tudo obedece. O Senhor quer nos encher cada vez mais com a presença do Seu Espírito. E nessa manhã, Ele quer derramar uma porção nova da Sua presença, do Seu óleo fresco, sobre nós, igreja do Deus Altíssimo. Oh, Senhor, nós te amamos, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te queremos. Nós te queremos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua
Amém. Essa próxima canção é para nos lembrar que em meio a qualquer circunstância existe um Deus que cuida de nós e que é bom, é fiel, é misericordioso, e é por isso que nós não somos consumidos. E é um lembrete, independente da situação, não chore,
Você tem pessoas ao seu redor que te amam. Você tem um Deus que não se esqueceu de você. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse povo, esse aí vou levantar e resgatar. E onde você colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Obrigado, Deus. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que o plano dele que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando porque nós temos um Deus. Se você tem um Deus que cuida de nós, que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está. Obrigado por nos resgatar das trevas, Pai. Lembrar da onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse povo, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Lembra disso, não chore, não chore. Quem cuida de você não dorme. Obrigado, Deus. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você. Olha ao seu redor e veja quantas pessoas te amam. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que a vontade dele vai acontecer, que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Obrigado, Deus, por seu infinito amor e misericórdia, Pai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Deus. Obrigado, porque a sua palavra é verdadeira, Pai, e absoluta. Obrigado, Deus, seja engrandecido hoje e sempre, em nome de Jesus. Queridos, graça e paz sobre sua vida, amém? Você seja aí renovado, seja lembrado da sua essência, né? Em Cristo Jesus. Quem luta as suas lutas não dorme, amém? Graças a Deus. Bom, nós estamos aqui
na nossa reunião semanal, né? Temos alguns avisos, poucos. Nós vamos ter aí no dia 22 aqui o Sal Festival, né? 22 de outubro, das 8 às 12h30, lá no Centro Comunitário do Shopping Park. É um dia evangelístico para as crianças do bairro, né? E nós estamos levantando fundos para essa ação, certo? Então, você procura aí pela Meline e pela Iris, do Bruno, tá? Se Deus tocar no seu coração, para você contribuir com essa obra lá do dia 22 de outubro, ok? Dia 30, agora, vamos ter segundo turno das eleições. Então, nós vamos ter o mesmo procedimento que tivemos dia 2. Nossa reunião não será no período da manhã. Nós vamos nos reunir às 18h30. E nesse dia você vem preparado para ter uma comunhão após o culto aí, porque da mesma forma que no dia 2 teve um macarrão, vai ter uma surpresa para a gente continuar na comunhão, ter aquele momento gostoso, né? Quem puder também, estamos aí levantando fundos para isso, né? Então, vamos ter esse tempo também de comunhão no dia 30 e o culto será não mais às 10 da manhã, mas às 18h30, para que a gente cumpra a nossa obrigação civil e esteja aqui depois louvando e engrandecendo ao Senhor e pedindo a Ele que conduza da melhor forma esse processo que tem sido tão desafiador para a nossa nação, né? Irmãos, aqueles que nos visitam, poderiam dar um oi? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? A Neneta e o Marcos não vai. Eles são de casa. Mas eles são muito bem-vindos. Fica de pé, quem não conhece o Marcos e a Neneta. Eu acho que a igreja está se renovando. Deve ter uns 2 casais aí que não conhecem o Marcos e a Neneta, né? São pastores de Sal da Terra e hoje estão morando lá em Londres, né? E aí o coração fica alegre e apertado, porque eles vão embora de novo. E a neta está assistindo a transmissão ao vivo. Então, muito bom tê-los aqui conosco, né? Sempre uma alegria estar com essa casa. E, sendo assim, não tendo outro visitante, a gente vai partir para os nossos dízimos e ofertas. Aqueles que vieram preparados podem trazer, então, os valores para que a gente possa ter sustento, mantimento na casa do Senhor. Amém? E depois vamos passar a palavra ao pastor César, ok? Cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te fazer que tu. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Graça maravilhosa do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Graças a Deus, louvor gostoso, que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Obrigado, Deus, como é gostoso a gente te louvar, junto uns com os outros, junto com os irmãos, ó Deus. Não tem momento mais precioso do que a gente engrandecer o teu nome, glorificá-lo, Pai Santo, na comunhão dos santos, e a gente poder fazer isso. Que coisa gostosa, Pai. E queremos te pedir, em nome de Jesus, que os nossos corações se abram, que a nossa atenção, ó Pai, possa se concentrar naquilo que a Tua palavra vai nos revelar. Que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, possa nos dar discernimento e entendimento necessário, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor quer falar a cada um dos nossos corações. Seja conosco, abençoa-nos nesse momento, continue com a Tua presença sobre nós, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus.
Nós vamos estar falando hoje sobre os 3 ingredientes para a vida cristã. E talvez um dos capítulos mais famosos ou mais conhecidos da palavra de Deus é o 13º capítulo de Coríntios, 1 Coríntios, que é o famoso capítulo do amor, que fala a respeito da beleza do amor. E ele termina falando desses 3 ingredientes. Paulo então diz no versículo 13, assim permaneçam agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E nesse verso, a gente entende que Deus tem, de alguma forma, revelado, mostrado, para que os nossos corações possam entender a importância desses 3 ingredientes. Se a gente for olhar em outros versículos, se a gente for estudar a Bíblia, nós vamos ver que esses 3 ingredientes, ou 3 virtudes, né, uma forma de a gente falar, é algo que Paulo revela, fala de uma forma muito clara. E por que fé? Por que esperança? Por que amor? Porque se a gente for estudar e analisar, a gente vai entender que, primeiro, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, logicamente, que isso tem que ser um ingrediente na nossa vida. Porque ser parte do reino sem estar preocupado em agradar o coração de Deus não tem sentido. É importante a esperança, porque a palavra de Deus fala, lá em Romanos 5,2, que nós somos chamados a nos gloriar na esperança da glória de Deus. Obrigado, Flávio. Então, é parte do nosso viver. E sem considerar que a própria Bíblia declara que Deus é amor. Então, por isso, essas 3 coisas básicas, fundamentais, necessárias, imprescindíveis para uma saudável vida cristã. E o que é legal é que, embora Paulo fale desses 3 ingredientes lá em 1 Coríntios 13, ele vai explicar isso no outro texto. Porque se a gente for lá em 1 Tessalonicenses 1:3, a gente vai entender um pouco melhor do que Paulo está dizendo lá em Coríntios 13:13. E olha que interessante que ele fala em 1 Tessalonicenses 1:3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Aí vem 2 pontos. Aí Paulo fala do que é que o pessoal de Tessalônica tem demonstrado. Aí ele diz, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo traz uma explicação melhor, traz uma revelação melhor do que são esses 3 ingredientes, essas 3 virtudes e aquilo que elas devem provocar, daquilo que elas devem trazer como resultado no nosso viver. Porque quando a gente entende essas 3 virtudes e a gente as aplica no nosso viver, as coisas mudam totalmente de figura. E é isso então que Paulo vai explicar, que ele tem que, esses 3 ingredientes têm que trabalhar, resultar na nossa vida em trabalho, em esforço e em perseverança, que são as 3 consequências das 3 virtudes. Então quem tem fé, esperança e amor, tem trabalho, perseverança e esforço. E aí Paulo então começa a trazer esse entendimento aos nossos corações. Então vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que resulta na fé. Se você quiser conhecer uma pessoa profundamente, repare no trabalho que ela executa. Porque quando a gente percebe, ou quando a gente nota, ou quando a gente avalia, estuda o trabalho de alguém, a gente percebe o seu caráter. Porque, querendo ou não, aquilo que nós fazemos, por mais que a gente tente mascarar, uma hora retrata o nosso próprio caráter. Você pode até esconder isso de muita gente, mas como o caráter ele é revelado pelos nossos próprios hábitos, por mais que você tente mascarar, uma hora os seus hábitos vão te contar, ou vão contar para os outros aquele que você realmente é. Então, o nosso trabalho, ele acaba revelando quem nós escolhemos ser, quem que nós somos na intimidade, porque o nosso caráter é revelado ali. E como a gente revela quem somos através do nosso trabalho, a gente pode filosofar um pouco aqui, e eu posso dizer que existem 4 formas
de apresentar o nosso trabalho. Existem aqueles que trabalham por medo da punição. São aqueles que trabalham quase que para poder, de alguma forma, é obrigado a fazer aquele trabalho, então ele faz, porque se não fizer, ele não vai ganhar nada depois, o salário não vem no final do mês. Então ele faz o trabalho porque, de alguma forma, ele quer ficar livre daquilo lá. Sabe, é aquele trabalhador que odeia segunda-feira. Porque segunda-feira está tudo começando de novo. O cara que trabalha com medo da punição, ele acha que tudo é peso. Tudo cai sobre os seus ombros. Ele é infeliz, ele tem que fazer aquilo lá, ele é obrigado, não gosta. É o típico do trabalhador que faz o que faz sem gostar. Porque de alguma forma ele tem que fazer. Porque se não fizer, ele não consegue trazer suprimento para a sua própria casa. É aquele que chega na segunda reclamando, e chega nem a sexta-feira é tão boa, porque ele pensa o seguinte: nesse final de semana vai ser igual aos outros, e depois vem a segunda de novo. Existe o segundo tipo de trabalhador, que é aquele que trabalha para buscar uma recompensa. É aquele que tenta trabalhar no lugar onde essa recompensa é o maior possível. São aqueles que trabalham para receber alguma coisa como pagamento do seu esforço. São trabalhadores que, de alguma forma, estão um pouquinho melhor do que aqueles que têm medo da punição, mas reclamam de tudo. É a economia do país que não tem condição de dar um salário melhor para ele, é o chefe que não consegue entender a realidade do que ele está passando, é a empresa onde os colegas de trabalho, todos eles só pensam em si mesmo, e ninguém dá bola para aquilo que ele está vivendo e passando. Ou seja, está sempre reclamando de alguma forma. Ninguém ajuda. E no final das contas ele acha que só ele que presta, porque o resto tudo não tem valor. Existe o terceiro tipo de trabalhador, que é aquele que trabalha pela sensação do dever cumprido. É aquele que se sente bem por ter finalizado uma tarefa, é aquele que se sente bem de ter completado alguma coisa. Mas são aqueles que declaram de alguma forma que ninguém pode falar nada, porque no final das contas ele fez a sua obrigação. É aquele que a Bíblia de alguma forma fala que é um servo inútil, porque faz só a obrigação, mas acha que fez demais. E por fim, tem um tipo de trabalhador que faz as coisas inspirado pela fé. Esse é o jeito certo. Porque o cara que é inspirado pela fé, o trabalhador que é inspirado pela fé, é aquele que entende ser filho de Deus e entende que Deus, todo o privilégio que ele tem foi dado por Deus. E tudo que ele faz é para agradá-lo. O homem que trabalha inspirado por fé não tem tempo ruim, porque chovendo ou fazendo sol, estando sentindo bem ou sentindo mal, ele vai fazer aquilo lá entendendo que Deus lhe deu uma vocação para ser cumprida. O cara que trabalha pela fé, ele trabalha sim e faz muito mais do que é mandado. Sabe quando alguém fala alguma coisa e ele vê que daquilo que ele está fazendo surgem oportunidades novas e ele não tem dificuldade em trabalhar melhor essas oportunidades, de tal forma que aquilo que ele oferece de volta é maior do que aquilo que foi pedido. Porque, no final das contas, ele não está fazendo para agradar o patrão, ele não está fazendo para puxar saco do patrão, ele está fazendo porque ele entende que ele foi inspirado por Deus para fazer algo que, como resultado desse algo que ele faz, o nome de Jesus seja glorificado. Faz toda a diferença. O trabalhador inspirado pela fé é aquele que não tem diferença da segunda para a sexta-feira. É aquele que começa a semana gostando de fazer o que faz, porque faz com propósito. Coisa triste, não é verdade? Você chegar assim, segunda-feira, amanhã, gente, amanhã, viu? Amanhã é segunda-feira. Agora, você pode começar a sua segunda-feira, como qualquer um desses trabalhadores que eu te falei, por medo da punição, para ganhar uma recompensa, ou para ter o senso de dever cumprido. Ou você pode entrar nessa segunda-feira pensando assim, Deus, obrigado. Mais uma semana que o Senhor me dá a oportunidade de realizar o meu trabalho e, através dele, de alguma forma, cumprir o meu propósito. E aí, quem pensa assim, vai acordar de manhã cedo feliz, independente do desafio que tem pela frente. Quem trabalha inspirado pela fé, não tem tempo ruim. Não tem chefe que não presta, não tem equipe que o persiga, porque ele está sempre voltado para Deus e não para os outros.
ele tem um compromisso individual com Deus, na qual o resultado do trabalho dele é coletivo. E aí ele abençoa os outros, porque ele tem um compromisso pessoal. A pessoa inspirada pela fé, no final das contas, é aquele que de alguma forma vai ouvir um dia do seu pai. Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu fico imaginando qual talvez não vai ser a surpresa de muitas pessoas que acham que são assim, o filé mignon no reino de Deus. E que um dia vão chegar e vão escutar de Deus assim, servo mau, nem no pouco que eu te dei você fostes fiel. Não te conheço. Eu fico pensando, será que a gente está fazendo algo mesmo, pensando em Deus, ou o que a gente tem feito, a gente está pensando em nós mesmos? Quando a gente trabalha inspirado pela fé, mesmo que as pessoas não estejam satisfeitas, eu tenho certeza, ou a pessoa tem certeza, que o Deus que ela crê está sendo louvado, exaltado, glorificado. Então, é sobre esse tipo de trabalhador que Paulo está falando. Porque quem tem fé é produtivo. Quem tem fé naquilo que põe a mão, ele vai produzir alguma coisa. Acabamos de cantar, aonde ele põe a mão eu vou abençoar. É o que Deus faz. Quando a gente tem fé, qualquer coisa, por mais simples que seja, por menor que seja, a hora que Deus coloca a mão ali, porque a gente está fazendo por fé, crendo que Ele está nos dando a graça de poder realizar aquilo lá, o pouquinho que a gente fizer vai produzir muita coisa, porque a fé é produtiva. E aí a pergunta que tem que ser feita aos nossos próprios corações é: que tipo de trabalhador eu tenho sido? No final das contas, no realizar o meu trabalho, eu tenho caído em qual dessas classificações? Mas aí Paulo continua. Também, além da gente ter um trabalho que resulte da fé, ele fala a respeito do esforço motivado pelo amor. O amor que supera barreiras, faz o que for preciso, que não leva em conta as palavras contrárias, não leva em conta quem não concorda, que ama o que faz, se esforça para que de alguma forma alguns sejam abençoados. Eu fico pensando, Deus se esforçou ao nos amar? Sim ou não? Às vezes a gente tem aquela sensação de Deus é Deus. Agora, um Deus que entrega o seu próprio filho para passar pelo que passou por cada um de nós, você acha que isso não é esforço por parte dele? Porque tanto ele ficou com o coração apertado, quanto o filho também. Jesus veio sabendo que ia sofrer o que sofreu, passou pelo que passou, ainda sabendo que alguns, pelo qual ele morreu, iam ignorá-lo. Eles vieram sabendo que o povo dele, aonde ele veio, aonde ele vem ensinando, e ele falava, eu vim para ensinar os da casa de Israel. Ali, aquele povo, o rejeitou. E mesmo assim, ele não mudou uma vírgula do que ele veio fazer, porque ele tinha um propósito. E nesse propósito ele fez tudo que precisava ser feito, para que um dia, ao reconhecer isso, você e eu pudéssemos glorificar a Deus. Mas e os que não glorificam? Não mudou nada o que Jesus dispôs a fazer. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se dispuseram a fazer por nós, porque eles fizeram isso por amor. Então o amor é um esforço. O amor é aquilo que faz você gastar o seu tempo, o seu recurso, gastar muita coisa em prol de abençoar alguém. Deus fez isso. O amor de Deus faz com que ele se esforçasse a ponto de permitir que o seu filho sofresse o que ele sofreu, para que a gente pudesse entender a respeito do amor dele. Seria muito, sim, teórico Deus querer mostrar o amor dele por nós sem entregar o seu filho. A gente só entende o amor de Deus quando a gente começa a perceber que ele deu tudo que ele tinha.
E às vezes a gente é tão seletivo na demonstração do nosso amor, porque a gente, no final das contas, a gente sempre guarda alguma coisa, a gente não entrega tudo. A palavra de Deus fala que se Deus entregou Jesus, é certo que com Ele também Ele já nos deu todas as coisas, porque Ele deu o mais importante. Qual outra coisa que seria mais importante do que a vida do próprio Filho? Nada. Então, se Deus deu, por amor à sua vida e à minha, Jesus Cristo, por certo que todas as outras coisas são fáceis, porque o esforço maior já tinha sido feito. A palavra de Deus usa a palavra amor como próprio sinônimo de Deus. Então, quando João fala na sua primeira carta que Deus é amor, é porque o amor expressa o caráter de Deus, o verdadeiro amor. O amor que lança fora todo o medo, o amor que se entrega totalmente, o amor que não leva em conta o prejuízo, o amor que não contabiliza se é pró ou se é contra. O amor que não se envaidece a ponto de usar o próprio amor como uma marca registrada de quem é melhor que alguém. Não, nada disso. O amor é simplesmente algo que quem entende se esforça, porque vale a pena. Então é esse o amor que Deus nos amou, e é esse o amor que Deus quer que também nós aprendamos e amemos uns aos outros. Porque quem realiza as coisas no amor não reclama, não põe culpa nos outros, não se sente vítima, não se sente menor, não se sente maior. Quem ama não quer ser o centro das atenções. Aliás, se fez alguma coisa linda e ninguém bater palma, isso não afeta, ele vai fazer outra coisa linda, porque ele faz por amor, ele não faz por atenção dos outros. Quem ama não fica se ensoberbecendo, não fica se vangloriando, não fica batendo no peito e contando vantagem. Porque no final das contas, se o que eu fiz por amor, o esforço que eu dediquei por amor, abençoou, está feito, está realizado. Ah, mas ainda não abençoou os outros, então continua, porque você não acabou. Porque esse é o amor. É o amor que se recebe aplauso ou se fica no anonimato, não faz diferença. Porque no final das contas, a gente entende que se eu me esforcei para amar, eu já alegrei o coração de quem me ensinou a amar. Ponto final. Então o amor é tudo isso. É entender que a gente se esforça sim. Quem não se esforça para amar, porque a gente às vezes acha que amar é você acordar olhando para todo mundo e achando todo mundo bonito. Não, amar é você decidir agir em prol do outro. Mesmo sabendo que o outro não merece, mesmo sabendo que o outro não fez por onde, mesmo sabendo que o outro não é aquela coisa toda que a gente achava que era. Imagine se Deus fosse olhar para nós e falar o seguinte: não, essa turma aqui merece Jesus Cristo sofrer, essa turma daqui não. Imagine se Deus começasse a avaliar quem merecia ganhar, pelo esforço do amor dele, em Cristo, o seu amor. Nós estávamos enrolados. Para falar a verdade, nós estávamos fuzilados. Porque nenhum de nós ia poder ficar vivo para contar a história. Deus morreu por mim porque eu mereci. Não. O amor não é em função do outro, o amor é a decisão do seu próprio esforço. Amém? Eu me esforço para amar. Eu não quero amar simplesmente porque todo mundo está fazendo bem para mim. Isso não é amor, nunca foi. O amor é quando você olha para a pessoa e pensa: gente, merecer ele não merece de jeito nenhum, mas eu não vou amar porque existe merecimento, eu vou amar porque eu fui amado de uma forma diferente. Deus me amou sem eu merecer, então eu também tenho que amar os outros sem que eles mereçam. E por isso o meu esforço. Então Paulo fala o trabalho pela fé e o esforço do próprio amor. Aí ele fala, e a perseverança proveniente da esperança em Cristo. Sabe por que um homem de Deus, uma mulher de Deus não desiste? Porque tem esperança. Tira a esperança de um homem e ele perde o sentido do que tem para frente. O homem de Deus e uma mulher de Deus, eles não desistem porque a sua esperança não está colocada nos resultados aparentes, mas está colocada no próprio Cristo. Por isso que Paulo fala, perseverar. Perseverar fundamentado da esperança em Cristo. Quando a gente faz
Quando a gente persevera, quando a gente entende isso, a gente começa então a entrar numa dimensão muito mais linda. Sabe aquele texto de Abacuque famoso? Que diz, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aí o profeta Abacuque completa: todavia, mesmo se tudo isso acontecer, eu me alegrarei no Senhor. Eu vou me exultar do Deus da minha salvação. Sabe por que o profeta Abacuque conseguia falar isso? Ele não estava falando isso para impressionar os outros. Ele estava falando isso fundamentado numa esperança que ele tinha no coração dele, porque os olhos dele estavam firmados em Deus. Quando a gente tem essa esperança, nada, se a humanidade inteirinha ficar contra a gente, nós ainda vamos estar firmes no propósito, porque eu vou olhar para Deus e falar assim: Deus, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação, porque no Senhor está a minha esperança. Isso faz toda a diferença. Então, perseverar é exatamente isso, porque as coisas podem estar totalmente contrárias. Eu posso estar vivendo um momento mais difícil da minha vida, eu posso estar vivendo a realidade mais complicada que alguém já pode ter vivido, que a minha esperança vai estar no Deus que me supre, que me dá condições, que me ama, que me concede o privilégio de ter fé para superar tudo isso. Então, isso é perseverar. Às vezes a gente não tem respostas. Às vezes a gente não tem, sabe, assim, explicações. Mas creia, quem cuida de você não dorme. Cantamos aqui tantas coisas que falam das promessas de Deus. E perseverar na esperança em Cristo é exatamente isso. É entender que as coisas podem parecer fora de controle, mas o Deus que cremos, Ele nunca perdeu o controle da sua vida. E nem vai perder. O Deus que nós cremos, Ele nunca distraiu a ponto de fazer, ai, distrair, aconteceu alguma coisa com fulano de tal. Isso é impossível. Se está acontecendo, é porque Deus está permitindo para que a sua perseverança te leve a crer ainda mais na esperança que todas as coisas em Cristo serão feitas de acordo com a vontade dEle. Então, a falta de esperança leva muita gente a desistir. Tem gente que desiste da própria vida, tem gente que entra em desespero, tem gente que entra em depressão. Mas quem tem esperança não desiste, persevera, tem força para lutar, tem garra para continuar, tem paixão que não vai deixá-lo desistir. Então, por isso que eu falo que são 3 ingredientes para a vida cristã: a fé, o amor e a esperança. Então, queridos, quem tem esperança é capaz de suportar qualquer coisa. Quem tem esperança não anda preocupado com a escuridão da noite, mas tem a certeza de que a luz da manhã vai vir. É isso que faz a diferença na nossa vida. Tem gente desesperado porque só está pensando na madrugada que ainda não passou. Quem tem esperança persevera sabendo que logo, logo o sol vai raiar. E aquilo que era tristeza vai passar e a alegria virá com o amanhecer. Entende isso? Isso é esperança. É isso que Deus tem declarado, revelado, para que a gente possa viver da beleza de tudo isso. Então, fé, esperança e amor, que por sua vez requerem de nós trabalho, perseverança e esforço. 3 virtudes, onde são construídos 3 pilares, 3 fundamentos: fé, esperança e amor, para que a gente possa então trabalhar 3 pilares: trabalho, perseverança e esforço. De tal forma que essas palavras então possam esboçar quem Deus, o que Deus quer de cada um de nós, de você e de mim. 6 palavras: fé, esperança, amor, trabalho, perseverança e esforço. 6 palavras que podem resumir o perfil de um homem e de uma mulher de Deus. 6 palavras. 3 fundamentos que sustentam 3 pilares. 3 fundamentos aonde se constrói algumas coisas. Então,
Em cima disso, a gente pode construir qualquer coisa. Porque Deus te chamou para agradá-lo e trabalhar com a sua fé. Para conhecê-lo e se esforçar através do seu amor. Para gloriar e perseverar através da esperança. Por isso que isso não pode ser removido, banido, tirado das nossas vidas. Os 3 fundamentos, a fé, a esperança e o amor, são para você. Mas quando você edifica nesses fundamentos, os 3 pilares, o trabalho, a perseverança e o esforço, enquanto a fé, a esperança e o amor é fundamento para você, o seu trabalho, a sua perseverança, o seu esforço são resultados para os outros. Enquanto você tem um compromisso individual com Deus, em exercer a sua fé, em praticar o amor e não perder a esperança, esse compromisso individual vai resultar na beleza de toda uma comunidade abençoada como fruto do seu trabalho na fé, como fruto do seu esforço pelo amor, como fruto da sua perseverança em relação à sua esperança. Então, tudo isso é conectado, porque os outros vão ser abençoados através disso. Então, os 3 ingredientes, você é abençoado, mas com os 3 pilares que você constrói a partir deles, você abençoa os outros. E essa é a vida cristã. A vida cristã não foi feita para que eu tenha a garantia da vida eterna e eu possa falar assim, beleza, já conquistei, está resolvido, agora eu vou curtir. Não. A vida cristã é quando você entende que a vida eterna te foi dada não porque você mereceu, mas uma vez recebida, ele te dá o compromisso de poder mostrar isso para outras pessoas que também precisam entender que a vida eterna é mais séria do que a gente imagina. Muito mais. Então, essas virtudes, esses fundamentos para a vida cristã, nos são dados por Deus, para que a gente possa fazer o que precisa ser feito, para que a família da fé aumente. Então, esse é o chamado de Deus para todos nós. Quanto mais eu conheço esse Deus, mais Ele me usa no seu reino. Quanto mais eu me apego à fé, à esperança e ao amor, mais Ele me dá condições de me esforçar, de trabalhar e de perseverar, para que o reino dele tenha as suas fronteiras aumentadas, alargadas, e dessa forma mais pessoas possam compreender o privilégio, a alegria, o refrigério, a liberdade da vida eterna. O seu compromisso é seu. Ninguém aqui pode falar o seguinte, não fui para o céu porque o pastor César nunca falou alguma coisa. Não fui para o céu porque a equipe ali da igreja que eu vou nunca preocupou comigo. Não fui para o céu porque... Nada. O compromisso é seu. A vida cristã é sua, individual. Mas uma vez você entendendo isso, você vai desfrutá-la de forma coletiva. Você vai desfrutá-la na comunhão. Você vai desfrutá-la como parte da igreja de Jesus. Um compromisso individual, mas o desfrute, a bênção, o resultado, é tudo uma coletividade, uma sociedade daqueles que creem. E juntos nós vamos poder desfrutar de tudo que o maravilhoso amor de Deus nos tem revelado. Amém? Então, o seu compromisso com Deus é seu. Ninguém pode fazer por Deus, por você, a sua relação com Deus. Você que vai estar ali firmando com Ele. Mas depois disso, depois de entender essas 3 virtudes, a consequência disso, nós vamos estar fazendo lado a lado, de mãos dadas, louvando e glorificando o nome de Jesus, podendo perceber, desfrutar dos resultados disso, de uma forma tão gostosa, tão amorosa, que a gente vai fazer isso juntos. Amém? Essa é a beleza de ser igreja. Cada um com seu compromisso com Deus, e quem entende o compromisso com Deus, vai começar então a exercer a sua própria vocação naquilo que entendeu, naquilo que Deus revelou, e ao exercer a sua vocação, você vai ser instrumento de Deus para abençoar os seus irmãos, e a gente também vai fazer a mesma coisa, e a gente se abençoa, a gente se promove, a gente se alegra, a gente se diverte, a gente se abençoa, a gente se curte, porque somos parte de um só corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Amém, querido? Graças a Deus.
E por isso que a gente tem o privilégio de poder cumprir uma das coisas que Ele nos mandou fazer, que é cear, que é poder partir o pão, tomar do cálice. Cada um vai tomar o seu pão, vai tomar o seu cálice, vai parte, compromisso ritual. A gente vai fazer isso junto, não tem sentido a gente celebrar algo individual. Amém? Eu queria orar antes da gente cear, então, para que a gente pudesse verdadeiramente entender tudo isso. Que você possa entender o seu papel, querido. A importância do seu viver como parte do corpo de Cristo. Da importância do seu viver para que o seu amor, a sua esperança e a sua fé possam redundar em trabalho, em esforço, em perseverança. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos revela, que nos conduz. Pai, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de ser parte desse corpo maravilhoso cuja cabeça é Jesus. Como partes desse corpo, Pai, nós queremos Te pedir que o nosso viver, que o nosso compromisso com o Senhor possa redundar em muitas bênçãos para a vida dos nossos irmãos. Pai, eu quero ser motivo de alegria no coração dos meus irmãos, porque eles vão olhar para mim e vão perceber que eu tenho como parte do meu viver esses ingredientes fundamentais que o Senhor nos ensina. Que ao olharmos uns para os outros, a gente possa ver, Deus, o amor do Senhor revelado na vida do meu irmão, algo que Ele faça que possa inspirar a minha fé, e, Deus, e todo o ano que pode me gerar esperança. Dessa forma nós possamos, Deus, como parte do corpo do Senhor, vivemos e vivenciamos a beleza do Evangelho. Seja assim sobre a nossa vida, Cristo sobre a face da terra. E que nós possamos, ó Deus, entender o nosso compromisso, para que assim a gente possa desfrutar dos resultados. E para que os irmãos desfrutem do resultado do meu próprio compromisso. É a nossa oração, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Aleluia. Então nós vamos distribuir aí os elementos. Vamos louvar a Deus com cântico. Obrigado, querido. Você vai receber o seu elemento aí, não come nem bebe ainda não. Já vai fazer isso juntos. Enquanto então a gente distribui, nós vamos louvar a Deus. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos, já o teu cuidar. Não preciso entender para confiar. Então faz de mim teu vaso. Então faz de mim teu vaso. Faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Deus, nada tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Vamos declarar isso juntos? Então faz de mim. Então faz de mim o teu vaso. Faz de mim oferta. Faz
que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Aleluia. Pai, somos gratos a Ti pelo sacrifício de Cristo, que foi através desse sacrifício que nós podemos entender, ó Pai, a fé, a esperança e o amor. E cumprindo o que o Senhor mesmo estabeleceu, Pai, nós queremos compartilhar esse momento uns com os outros, agradecidos, ó Pai, porque foi o repartir do Seu corpo que nos fez parte dele. E por isso nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então você pode abrir aí, comer do pão. Já vinho novo, há novas forças, a esperança, o reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Onde há vinho novo, há novas forças, a esperança, o reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Da mesma forma, Pai Santo, queremos Te dar graças pelo sangue da nova aliança, sangue vertido, derramado na cruz por todo o sofrimento de Cristo. Pai, mas com propósito. E nesse propósito nós estamos aqui para Te louvar, porque foi um propósito que incluiu a cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo sangue de Cristo derramado na cruz por cada um de nós aqui. E por esse sangue da nova aliança, Senhor, nos foi dado o privilégio de ser parte dessa família, da qual somos agora, e queremos Te louvar e glorificar por isso. E ao mesmo tempo Te pedir que o Senhor possa usar cada um de nós, ó Deus, para que através do esforço do amor, da inspiração da fé e da perseverança da esperança, a gente possa ser bênção na vida uns dos outros, no nome de Jesus. Vamos tomar então, queridos, lembrando o propósito de Cristo na nossa vida, amém? Faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus, nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim, faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus, nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, a esperança, o reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Pai amado, todo-poderoso, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Senhor, o amor de Deus, o Pai, e todo o ensino e revelação do Teu Espírito Santo seja sobre o Teu povo, Pai, nesse lugar e em qualquer outro, agora e em qualquer outro momento. É o que nós proclamamos, declaramos. Pai, que a fé, a esperança e o amor estejam arraigados, Pai, no nosso coração,
para que dessa forma a gente possa ser inspirado, possamos esforçar e possamos perseverar. O Senhor nos abençoe e nos guarde, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, vá em paz, que Deus te abençoe. Tenha uma semana repleta de bênçãos e seja esse homem, essa mulher de Deus, que tem esses fundamentos, que portanto pode construir esses pilares. Vá em paz, que Deus te abençoe.